Dando continuidade ao programa, a gente continua conversando com o médico, Dr. José Antônio Lobo. Dr. José Antônio, vamos falar hoje sobre um assunto que preocupa muita gente não sabe o que é. Apneia do sono. O que é apneia e o que é ronco? Muito bem. A apneia é uma parada, é uma pausa respiratória durante qualquer período do tempo. Ou durante o dia ou durante a noite, depende do processo. Ela pode ser simples, ou seja, leve, moderada ou severa. E isso vai implicar em vários problemas para o indivíduo, dependendo do grau do processo. O ronco é uma manifestação que pode ocorrer junto à apneia, mas não necessariamente a pessoa que ronca tem apneia. Isso é uma vibração de mucosas respiratórias. Eu posso ter apneia e não ter o ronco. E posso não ter o ronco, exatamente. A apneia seria uma pausa na respiração. Uma pausa respiratória pode ser leve, moderada ou grave. E isso pode implicar em vários problemas para a pessoa de fator assim, de forma bastante importante. O que pode acontecer se uma pessoa tiver essa pausa na respiração? Bom, a pausa respiratória, se for uma pausa leve, talvez não implique muita coisa. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que lembrar que para que a gente durma, eu tenho que ter um sono profundo. Se eu tiver muitas pausas respiratórias, mesmo pequenas durante a noite, eu vou implicar num ciclo de sono diferente. E esse ciclo de sono diferente, a pessoa não atinge a profundidade do sono, e essa profundidade altera o ritmo desse sono, levando à alteração do descanso físico e da memória, porque é importante que a pessoa, para ter a memória do dia anterior, é necessário que ela durma num estágio de sono considerado profundo. Pode ocorrer pessoas de irem descansar no sono e acordarem mais cansadas e com a cabeça sem memória. Na verdade não é cabeça sem memória, na verdade ele pode dormir, não tem o descanso físico, ele dorme 12 horas e acorda cansado, porque o organismo não atingiu o sono profundo, então ele não tem o descanso. Isso é implicações leves. Se eu tiver implicações maiores, como a moderada ou severa, eu posso alterar até o ritmo cardíaco, o ritmo cerebral, e essa alteração de ritmo cardíaco altera a movimentação da fibra cardíaca. Isso pode gerar alterações de alguns fatores vasculares e gerar a formação de coágulos, que são os trombos, que eles andam através dos vasos sanguíneos, podendo atingir o próprio coração ou a parte, qualquer outro lugar do organismo, até mesmo o cérebro, gerando ou um infarto ou um derrame, que é o que nós chamamos de AVC. Pode chegar até o óbito, então. Até o óbito. A própria parada respiratória, se for uma pausa muito grande, a pessoa não consegue voltar mais. Ele morre dormindo. Como perceber isso? Bom, normalmente a pessoa ela tem o sono agitado, ele não consegue ter o descanso físico, então provavelmente isso também vale para a criança, tá? Porque na criança tem uma coisa diferente, que nós temos adenoide e amígdala, que também mantém processo obstrutivo. Então a criança é irritada, ela não dorme direito, ela vira demais à noite. Isso são indícios de que alguma coisa respiratória está ocorrendo. Agora, muitas vezes o próprio familiar ele orienta, olha, você não dormiu bem, você está roncando demais, ou a criança está virando muito na cama, ele não está dormindo, no outro dia ele está agressivo, ele está indo mal na escola. Então tem algumas coisas que chamam a atenção da própria pessoa, da família principalmente. O que leva a ter isso? A obstrução, o processo obstrutivo. A baixa de oxigenação, porque o sono não se aprofunda e a pessoa, para evitar de que tenha um processo maior de aprofundamento do sono que leve a óbito, é um mecanismo de defesa. Então ele vira na cama. Ele vira de um lado, ele vira do outro, ele não acha o ponto necessário para que ele tenha um sono ótimo, ideal durante a noite. Mas isso é inconsciente. Ele vai descobrir isso ao longo da vida, ou procurando um médico, ou fazendo os próprios exames. Que exames são feitos? Os exames é o próprio exame otorrinolaringológico completo, que inclui um aparelho que a gente passa pelo nariz, né? Então tem um aparelho nasal que se passa pelo nariz para avaliar tanto o músculo nasal, porque aí nós vamos ter que chegar por que ele está tendo essa apneia. A apneia é a nível central, neurológica, ou a apneia está por conta obstrutiva? Ou é o músculo nasal que está aumentado, ou é a cartilagem do septo que está torta. Na criança eu tenho a adenoide que fica no fundo do nariz aumentada, eu tenho uma amígdala muito grande, ou eu tenho alterações de base de língua com a hipertrofia muscular e um espaço diminuído a nível de hipofaringe. Hipofaringe é a região aqui embaixo, que é abaixo da língua. Esse músculo, às vezes, ele fecha. Então, o aparelho ele entra,
ele avalia tanto o nariz quanto o fundo do nariz, que é a região muscular, para ver se não tem um fechamento muito grande, e a região de hipofaringe também, se não está fechando, colabando quando ele respira. Então aí são as medidas iniciais para que a gente faça o início do diagnóstico. A partir disso, existe um outro exame que chama-se polissonografia. Esse exame é feito no laboratório do sono, a pessoa tem que dormir, tá? E a partir desse momento vão ser feitas avaliação através de gráficos, avaliação eletrocardiográfica, eletroencefalográfica, para ver se não tem alteração do ritmo cardíaco, do ritmo cerebral, para ver se durante a noite essa apneia foi leve, moderada ou grave, e se tem que se tomar alguma atitude mais drástica. Corrigir, por exemplo, o que está existindo a nível nasal, corrigir, se for o caso de amígdala adenoide na criança, corrigir o fundo do palato, se ele tiver um palato flácido, porque isso com a idade, esse palato cai, o céu da boca, onde tem a campainha, desce e vibra lá atrás. Ou se tem alguma alteração de hipofaringe, que seja possível cirurgia ou de base de língua ou de hipofaringe, ou então se faz o que nós chamamos de CPAP, que é uma máscara que se coloca para que durante a noite, à medida que a oxigenação caia, essa máscara jogue oxigênio para que a pessoa não chegue a ter essas complicações da baixa de oxigenação. É uma coisa muito comum isso, as pessoas não percebem ou não? É muito comum. Na maioria das vezes, o que chega no consultório, a gente atende, já chega com sintomas. Porque alguém disse que está roncando, alguém disse que não está dormindo e por aí vai. Mas tem muita gente que passa por esse mesmo processo e fica a vida toda sem diagnóstico. E é um risco muito grande a saúde. O risco de apneia gera morte. Então, hoje existe trabalho americano que diz que a apneia encurta em 1/3 a tua vida. Então, nada melhor que procurar ajuda. Não tenha dúvida disso. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Conversador teve atende com o médico José Antônio Lobo.